Olá, crianças! Nós estamos começando mais um Aba Kids. E conforme vocês viram, né, nas outras semanas, sempre tinha alguém acompanhando esse momento lindo e belo de lição para vocês, mas hoje eu vim até fantasiada porque eu tô sozinha. Mas eu sou a Prof. Débora e eu vou dar a lição de hoje para vocês. Semana passada, vocês viram com a Prof. Andréia, o Prof. Eugênio e o Davi sobre o fato de Davi sempre compor hinos, sempre fazer aqueles momentos de salmos e que ele tocava várias músicas na harpinha dele. E a Andréia, ela passou por toda a história de Davi, tudo aquilo que a gente já estudou aqui nas nossas lições. Só que hoje a gente vai ver um outro salmo muito legal. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês todos fecharem os olhinhos de vocês, que a gente vai fazer uma oração nesse momento, tá bom? Então vamos começar. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de aprender um pouquinho mais da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. E agora nós veremos o Salmo 34. É um salmo muito legal da Bíblia, tudo da Bíblia é muito legal, né, gente? Mas no Salmo 34 tem várias lições que a gente pode aprender dele. E começa assim, ó. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. O que é louvar ao Senhor? A gente fica com aqueles momentos assim de muita alegria, muita felicidade. A gente tem muita gratidão no nosso coração. E quando a gente está muito feliz com alguma coisa, a gente agradece. Louvar ao Senhor é agradecer tudo que Ele fez em nossas vidas. Só que a gente viu ali no início que louvar ao Senhor é louvar ao Senhor em todo o tempo. Então é só quando a gente está feliz? Nem sempre a gente vai estar feliz. Nem sempre a gente vai estar assim, ó, 100%. Às vezes a gente vai cair, vai ralar o joelho, vai machucar, vai chorar porque vai arder. Aí depois vai fazer aquela casquinha, você vai ficar cutucando, vai arrancar a casquinha, daí vai sangrar de novo. E você vai estar feliz quando isso acontecer? Não vai estar muito feliz. Só que a gente sempre tem momentos para agradecer a Deus. Os momentos de gratidão, mesmo quando tudo tá ruim, a gente consegue louvar ao Senhor. E era o que estava acontecendo aqui com Davi. O que Davi tinha feito? Vocês se lembram daquele povo que ficava lá com o povo de Israel? Toda vez que aparece lá o povo de Israel na história de Davi, na história de Saul, tá lá os filisteus. Aquele povinho, mequetrefe, ficava lá aprontando tudo que podia, mais um pouco. E ainda Davi estava lá tendo que fugir do rei Saul. Vocês se lembram do rei Saul? Lembram, né? Então, o rei Saul estava fazendo todas aquelas coisas com o rei Davi. Davi ainda não era rei, vocês se lembram disso, né? E estava lá perseguindo Davi e querendo ir atrás de Davi para matar Davi. Mas o que aconteceu? Davi teve uma brilhante ideia. Ele estava fugindo do rei Saul. Então ele decidiu ir para a nação dos filisteus. Como assim? Ele foi para aquela nação que também fazia o mal com eles. Ele foi para aquele povo exatamente por isso. Porque daí o rei Saul não ia querer lá causar outra guerra no meio dos filisteus. Ele iria então se livrar um pouco dessa perseguição do rei Saul. Só que quando Davi chegou lá, tinha uma fama muito grande correndo por aquela terra. Afinal, ele tinha matado o maior dos guerreiros deles. E sabe o que as pessoas falaram quando Davi chegou com os seus guerreirinhos lá? Esse não é o tal do Davi que as pessoas cantavam que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares? Aí Davi, ele viu aquela situação, ele ia falar com o rei, né, pedir proteção daquele rei. Aí Davi viu que estava todo mundo comentando e meio que cantando aquela musiquinha que eles cantavam, né, falando as coisas boas de Davi. Aí Davi, ele pensou dele, ih, vai dar ruim. Sabe o que Davi fez? Ficou loucão. Ele pagou de doido.
ele começou a pichar as portas da cidade. Na Bíblia diz que ele rabiscava tudo. E começou a fingir que estava saindo água da boca dele. E as pessoas falavam com ele, ele fazia, não tô te ouvindo, não sei quem é você, não tô te entendendo. Aí, com isso, os guerreiros dos reis lá filisteus chegou assim e falaram, aquele lá parece que é Davi, mas não tá parecendo Davi não, ó. Davi era uma pessoa muito top, era o melhor guerreiro de Israel. De repente, parece um cara doido, é muito parecido, mas não deve ser. O próprio rei falou assim, não quero saber de mais um doido aqui, eu já tenho doido suficiente aqui na minha corte. Então, manda ele embora. Davi, quando ele viu que a ideia dele funcionou e que ele, então, iria se livrar desse momento, então, que ele ia virar prisioneiro também dos filisteus, né? Ele ia virar um motivo, assim, de triunfo, de glória. Aí, ele escreveu esse salmo que a gente leu. E como que começou? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Tava tudo bem com ele? Não. Ele estava sendo perseguido tanto pelo rei Saul, que era o sogro dele, quanto pelos filisteus, que ele estava ali na nação dos filisteus. E mesmo assim, ele escolheu louvar ao Senhor em todo tempo. Agora vocês vão fazer um exercício assim. Louvar o Senhor é só, por exemplo, na segunda-feira eu vou louvar o Senhor. Segunda-feira é um bom dia de louvar o Senhor. Não, fala que é em todo o tempo. Então, na segunda-feira, vocês vão colocar lá no calendário de vocês. Vocês pegam qualquer calendáriozinho, tá? E vocês colocam assim, na segunda-feira. Louvar ao Senhor, porque Ele me deu uma cama para eu dormir. Aí, na terça-feira, você vai colocar assim. Vou louvar ao Senhor, porque Ele me deu uma família para eu amar. Na quarta-feira, vou louvar ao Senhor porque eu tenho muitas comidas gostosas. Na quinta-feira, mesmo que você não tenha comida muito gostosa não, porque você às vezes reclama de barriga cheia, porque tem comida muito boa por aí. Na quinta-feira você vai falar o quê? Vou louvar ao Senhor pelos brinquedos que eu brinco. Na sexta-feira eu vou louvar ao Senhor pelos meus amigos, pelos meus colegas, por todas aquelas pessoas que eu não vejo há muito tempo, mas mesmo assim eles continuam sendo meus amigos. E você vai colocando motivo de gratidão todos os dias. Um calendário assim meio vazio é muito legal para você fazer isso. O que você vai fazer? Agradecendo ao Senhor em todo o tempo, todos os dias, você vai começar a eliminar aqueles motivos que você tinha antes para ficar reclamando. Sabe aquela coisa assim, não tá gostosa essa comida, mãe. Não, agora você vai poder falar assim, eu agradeço ao Senhor porque mesmo com as coisas ruins que acontecem, eu posso glorificar o nome dele. E eu vou louvar ao Senhor em todo o tempo. Não tá muito difícil de vocês já saberem, né? O que a gente vai falar de versículo. Então, a gente tem motivos para agradecer sobre esse mês de novembro. E agora, eu vou continuar lendo para vocês o texto, que diz assim, somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. A Bíblia nos convida, então, para juntos nós agradecermos a Deus. É por isso que a gente vem na igreja, é por isso que a gente tem os momentos de GC, é por isso que a gente às vezes se reúne com os nossos amigos, com a nossa família, para juntos nós agradecermos a Deus e engrandecermos o nome dele. E o nome dele é o quê? É um nome poderoso, é um nome grandioso para fazer muitas coisas boas. E a melhor coisa de todas dessas é que ele sempre nos dá a salvação. Assim como Deus concedeu a salvação para Davi, que estava ali fugindo dos seus inimigos, e ele teve esse momento de ideias brilhantes que Deus fez para que ele pudesse realmente escapar dos seus inimigos, né? Nós podemos, então, agradecer ao Senhor porque Ele tem nos livrado de muitas coisas ruins. E mesmo quando as coisas ruins acontecem, nós podemos agradecer a Deus porque Ele nunca deixa de cuidar de nós. Agora, nós vamos para o nosso versículo. Nosso versículo diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Está lá em Salmos 34,
versículo 1. Não tá muito difícil, gente. O que vocês vão lembrar? Louvar ao Senhor é o quê? Agradecer ao Senhor. É só quando a gente canta a música, então? Todo momento é um momento de você louvar ao Senhor. E todo tempo é muito tempo. Todo dia a gente tem 24 horas de vida para a gente agradecer ao Senhor. E essas 24 horas a gente pode então fazer com que aquele relógio que fica tic-tac, 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 ele passe mais depressa porque a gente agradece ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Então, repetindo o versículo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. É só de vez em quando? É só quando você tá feliz? É em todo tempo. E tá lá em Salmos 34, versículo 1. O texto de Salmos 34 continua, tem muitos versículos e você pode e deve ler ele inteirinho com a sua família. Terá muitas oportunidades para você, então, agradecer ao Senhor e fazer com que aquele versículo 3 que fala juntos engrandecemos o seu nome, você com a sua família consiga agradecer a tudo que Deus tem feito por vocês, tá bom? Então, aqui fica o nosso Abba Kids de hoje. Queria agradecer vocês por todas as coisas legais que vocês têm feito. Eu queria ver que vocês fizessem assim um calendário mesmo de vocês, escrevessem assim, na segunda-feira eu vou agradecer por tal coisa. E mandasse pra gente, se você puder, né? E se o papai e a mamãe de vocês ajudarem vocês nessa tarefa. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!